Oi, esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trouxe um vídeo de indicações para vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, isso nos ajuda a saber se a gente precisa trazer mais desse vídeo para cá, desse conteúdo para vocês. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Seja bem-vindo quem está chegando por agora. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir por lá também. E todos os livros mencionados aqui nesse vídeo ficarão linkados aqui embaixo. Caso vocês se interessem em adquirir algum deles, usando esse link vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Deixem aqui nos comentários também se vocês gostaram das indicações, se vocês têm algum livro que vocês gostam muito desse gênero para indicar pra gente, a gente vai ficar muito feliz com essa troca, tá bom? Vamos lá! Eu pensei, faz um tempo que eu tava querendo trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês de indicação, mas eu precisava ler mais livros desse gênero para conseguir juntar uma quantidade satisfatória e trazer aqui pra vocês. E eu finalmente consegui atingir essa meta. E graças a Deus foram livros que eu gostei bastante, então dá pra trazer aqui pra indicar, porque apesar de... porque o que eu penso, né? Não só indicar livros, mas indicar histórias que eu gostei, para que eu possa falar e explicar e mostrar o porquê que esse livro é bom, né? Na minha opinião. Mas enfim, então eu separei 5 livros de thriller para indicar aqui pra vocês, suspense, né? Aquele tom de investigação, de descoberta, que deixa a gente doido para saber o que vai acontecer com a história, que caminho que vai levar, quem que são os culpados, o porquê que aconteceu tudo isso. E eu descobri recentemente, mais ou menos de um ano para cá, que eu gosto muito desse gênero e eu resolvi realmente investir na leitura deles. E aí eu quis trazer um conteúdo aqui para vocês específico sobre isso, apesar do canal ser muito voltado para romance de época, fantasia, eu queria também trazer esse novo gênero aqui para vocês, porque o Leitores em Crise é isso, né? Descobrindo novos gostos literários, novos livros, novas histórias e trazer aqui para vocês como indicação. Eu vou falar, são 5 livros que eu trouxe aqui. Eu vou falar em ordem de leitura, não do que eu mais gostei, nada, por ordem que eu li. E o primeiro que eu li, se eu não me engano, foi a última coisa que ele me falou, da Laura Dave. Olha, eu fiz bastante marcaçãozinha. Esse livro, ele foge um pouco do que a gente está acostumado, um livro de investigação, de thriller, por quê? Aqui não aconteceu um assassinato, não aconteceu um crime. O que aconteceu aqui é uma fraude fiscal e o nosso protagonista, ele se tornou um suspeito dessa fraude fiscal. E o que acontece? Para ele tentar se livrar dessa queixa, sem prejudicar a família, ele acaba sumindo. E ele some e não avisa nada para ninguém, simplesmente desaparece. E resta a mulher dele tentar resolver todos os problemas dele e da família dela para não se envolver em toda essa encrenca que o marido acabou colocando. Então, a gente vê durante a história ela indo buscar respostas, né, do porquê que o marido dela fugiu, porquê que o marido dela acabou abandonando ela e a filha. Então, a gente vai vendo essa investigação da parte dela, de buscando respostas, conectando as coisas, as pessoas, para tentar achar uma solução para ela e para a família dela e realmente tentar livrar a cara do marido, né, dessa culpa que aparentemente ele não fez nada de errado, tá? Eu gostei bastante dessa história, foi um livro que me surpreendeu porque é muito diferente dos thrillers que a gente está acostumado, então eu achei diferentona e vale a pena, é uma leitura bem rápida, então fica aqui essa minha indicação desse livro. Depois, é uma escritora que tudo que eu li até agora, 2 livros, eu amei demais e eu acho que vale a pena trazer, que foi O Casal que Mora ao Lado, da Shari Lapena. Eu li esse livro ano passado, bastante marcações também. Eu amei demais a história desse livro, o desenrolar, as coisas que vai acontecendo aqui, como que foi as investigações,
a força da protagonista. Aqui a gente tem uma protagonista que ela acabou de ser mãe, a filha dela tem 6 meses mais ou menos de idade, e a gente vê ela passando por todos os dilemas da maternidade, de ter largado o emprego para cuidar da filha, dela sobrecarregada, dela tendo que abdicar de várias coisas para cuidar da filha, da culpa que ela sente por ela achar que ela não ama demais a filha dela, por ela estar se sentindo esse peso da escolha de ter que somente ficar em casa e não cuidar da sua carreira. Então a gente aqui, além de todo o thriller que está acontecendo, a gente está entendendo os sentimentos de uma mãe, onde ela meio que entrou numa depressão pós-parto também. E isso é muito importante ao longo da investigação do livro, porque por ela ter entrado numa depressão pós-parto, por ela se sentir culpada, com muitos sentimentos em relação à filha, ela chega a ser questionada sobre isso, o que esses sentimentos poderiam causar à filha dela, né? Aqui a gente tem um casal que tem essa bebê e eles são convidados para jantar na casa dos vizinhos, porém a vizinha pede que não levem o bebê. A mãe, a princípio, fica bem, né, não gosta dessa ideia, não quer deixar a criança na casa, mesmo com uma babá eletrônica, mas o marido acaba insistindo, porque é na casa do lado, vai estar com a babá eletrônica, então é fácil para eles o tempo inteiro ir para casa para ver a criança. Mesmo reticente, a mãe acaba aceitando, afinal é um jantar entre amigos e ela tá precisando de um momento para espairecer, e ela acaba indo. E eles vão se revezando, a cada meia hora vai um dos dois para ver a filha, se tá tudo bem com ela. Inclusive, na última vez que ela vai, ela acaba chorando, acaba tendo uma crise nervosa, preocupada, não quer voltar pra festa, mas acaba voltando e a partir daí o bebê acaba sumindo e aí é onde começa toda a história. O que eu gostei bastante aqui é que aparentemente o crime é solucionado na metade do livro, tá? Só que o livro não acaba aí e eu achei que isso poderia se tornar a história um pouco chata, assim, pô, a gente descobre quem que fez as coisas na metade do livro, mas não. Da metade pro final é as justificativas do porquê que aconteceu e acaba acontecendo muitas situações que deixam mais ainda interessante a história do porquê que aconteceu tudo isso. Então é um livro que te prende do começo ao fim. Eu acabei lendo essa história em um dia, porque tipo, foi muito bom. Cada final de capítulo te prende pro próximo e você não quer largar porque você quer saber o que vai acontecer, porque cada capítulo é uma reviravolta diferente e nova. Então eu super recomendo essa escritora. Eu já li outro livro dela, que acho que é alguém que você conhece, também muito bom. Eu também li em um dia. Eu li pela edição da Tag que veio, né? E assim, é maravilhosa a história. Eu super recomendo para vocês lerem qualquer livro dessa autora, mas principalmente esse. O próximo livro eu fiz a leitura dele no Halloween do ano passado. Tem até vlog aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês no card acompanhar. É O Sanatório, da Sarah Pearse. Aqui nós temos a Ellen, que ela é uma detetive, ela trabalha para a polícia e ela acaba sendo convidada para o casamento do irmão dela num hotel, né? Num hotel afastado, numa montanha cheia de neve e tal. E ela acaba sendo convidada para o casamento do irmão, um irmão onde eles já não têm contato há muito tempo e eles têm uma situação que envolve um outro irmão deles que acabou falecendo e parece que algo ficou inacabado entre eles sobre esse assunto do irmão. Então a Ellie com o seu namorado, eu não lembro se é namorado ainda ou se já é marido, mas eles acabam indo para esse hotel. E esse hotel, ele tende a nos levar para um caminho porque ele foi um sanatório antigamente, tá? E quando ele era um sanatório, já a mudança do sanatório para hotel, na construção, já acontece uma cena, um desaparecimento ali de um dos responsáveis pela construção do hotel. E aí agora o hotel já está em pleno funcionamento e ele, em alguns momentos, nos leva a crer de que é um hotel mal assombrado, mas a gente vai descobrindo as coisas conforme vai acontecendo. Eles acabam ficando presos no hotel por conta de uma nevasca, de um desmoronamento que aconteceu e que fechou as estradas. Então eles não conseguem sair e as coisas continuam acontecendo. Cada hora uma pessoa desaparece e uma pessoa de interesse para a história. E a Ellen, ela muito reticente, porque ela ainda está sofrendo muito por algumas questões que acontecem aqui ao longo da história que vocês vão entender.
ela acaba meio que querendo investigar, mas sem nenhum recurso, porque ela só tem o computador dela e só, sem contato nenhum com o mundo externo, sem uma arma para poder se defender, sem nada. Ela começa a investigar e começa a ir descobrindo pistas e entrando em situações que colocam ela em perigo. Aparentemente parece, dá a entender que ela tá ficando louca, mas na verdade é só realmente as coisas acontecendo. O que me incomodou um pouco nessa história foi a questão de que a Ellen aqui, ela toma decisões muito questionáveis ao longo do livro, de se colocar em perigo em situações que pediriam um pouquinho mais de cautela. Parece que ela não pensa muito no que ela tá fazendo, ela só quer chegar ao resultado, descobrir, mas toma decisões muito por impulsos. Mas eu gostei bastante de como foi gerado, da explicação, o porquê que o assassino tá fazendo tudo isso. Tem algumas cenas que causam um pouquinho de tensão quando o assassino sequestra uma pessoa. Tem algumas cenas bem gráficas, assim, então eu li em inglês, então eu acabei meio que não entrando muito na cena, porque muitas das palavras, assim, eu fui entrando no contexto, né? Então, pra mim não foi muito descritivo, porque eu entendi o contexto, mas eu não entendi, assim, detalhadamente o que estava acontecendo. Então, pra mim, acho que foi um pouquinho mais leve, mas eu acredito que quem for ler em português vão ser cenas muito gráficas de violência e do que acontece aqui. Mas eu gostei bastante da história, eu acho que vale a pena ler. Tem o próximo livro, que é O Retiro. Não é continuação, é um outro livro e eu quero muito também fazer a leitura dele. Mas fica aqui a dica, porque também é um thriller diferentão, né? Porque apesar de tudo, a nossa protagonista aqui não tem recurso nenhum para descobrir o que tá acontecendo, ela só vai mesmo com as coisas que ela vai juntando e pensando e chegando a conclusões com o que ela vai vendo, o que ela vai juntando, tá? Então é isso. Depois foi um livro que eu li, acho que do final para o começo do ano, que foi A Camareira, da Nida Prose. Também é um thriller um pouco mais diferentão. Aqui nós temos a nossa protagonista, que ela tem algumas dificuldades de se socializar, ela é muito literal, ela não entende deboche, ela não entende sarcasmo, ela não entende ironia, ela é muito nua e crua naquilo que ela fala, e ela é camareira de um hotel, então ela tá sempre em todos os lugares, ela acaba vendo muitas coisas que acontecem dentro do hotel, só que também, ao mesmo tempo que ela é muito inocente em algumas coisas, ela é muito inteligente em outras. Aqui ela acaba acontecendo de que ela acaba entrando num quarto e encontrando um corpo, um cara morto dentro do quarto, e a partir daí ela se torna a principal suspeita, muito por conta do jeito que ela é, tá? Ela não consegue... Ela é muito literal em tudo que ela fala, então os detetives vão fazendo as perguntas para ela, e ela vai respondendo, só que de uma forma, ela vai respondendo a verdade, mas de uma forma que coloca muito ela na cena do crime. Então ela acaba se tornando uma das suspeitas principais desse assassinato. E ao mesmo tempo em que ela se torna suspeita, ela precisa se provar inocente, porque ninguém tá do lado dela, então depende só dela se provar inocente. Então ela vai tentando descobrir as coisas. O problema dela, por isso, é que eu falo no caso dela ser inocente demais, ela acaba confiando em pessoas que só querem o mal para ela, que só estão usando ela exatamente, que estão jogando ela na linha de frente, que para eles é melhor que ela seja considerada culpada porque tira o deles da reta. Então, e ela não percebe isso, ela acha que eles estão lá para apoiar ela, para ajudar ela, porque eles meio que se fizeram uma amizade ali, exatamente para poder usá-la dessa forma. E aos poucos a gente vai descobrindo, né, as coisas como vai levando o livro. O livro é narrado por ela, então não dá pra gente confiar no que a gente tá lendo, se realmente ela é inocente, se ela é culpada, porque fica meio questionável toda a questão da história. O final é surpreendente o que acontece, eu fiquei em choque, eu não acreditei, ao mesmo tempo que eu me surpreendi e adorei o final, eu fiquei com muita raiva do que aconteceu, mas enfim, vocês, para entender, vocês vão ter que ler, porque senão é um spoiler e eu não vou contar. Então fica aqui a dica desse livro também, eu gostei bastante. E por fim, o último livro eu li agora esse ano, que é O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Eu gostei muito desse livro, eu acho que vale muito a indicação, realmente o hype dele é justificado.
Só que eu não achei um livro, lógico, acontecem muitas reviravoltas no final, tá? Acontecem muitas coisas que a gente fica assim em choque por estar acontecendo, as conexões que são feitas, mas eu não achei tanto assim como falaram, porque deu a entender que acontece muito reviravolta do começo ao fim do livro, e eu achei que até o final do livro as coisas foram seguindo o fluxo normal da história, e no final sim, teve algumas reviravoltas que eu falei assim, caraca, tudo isso que tá acontecendo, tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo me surpreendeu. Aqui a gente vai ter a Kitty, que ela foi contratada para cuidar da Lenora, que essa Lenora ela foi acusada de matar a família inteira dela. E a Kitty que também tem uma história meio assim cabulosa que envolve a vida dela. Então ela acaba sendo contratada para cuidar dessa Lenora lá na mansão onde tudo aconteceu, tá? E aí tem a história por trás dessa mansão, né, do que aconteceu, que a Lenora acabou matando a família inteira dela. Tem essa suspeita, ela se declara inocente, não foi provado nada, então ela nunca cumpriu pena nenhuma, porque não conseguiram chegar a um resultado de que realmente se ela matou ou não a família. E aqui a gente vai acompanhar então a Kitty cuidando da Lenora, algumas coisas acontecendo nessa mansão, um pouco até assustador, enfim. A mansão ela fica em cima de um penhasco e esse penhasco está desabando, então eventualmente no futuro essa casa vai desabar e já está acontecendo com eles lá dentro. A Kitty acaba se conectando muito com a Lenora, apesar do pouco de medo que ela tem da mulher, mas acaba se conectando e as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo explicadas. Ela vai entendendo a história da Lenora, porque a Lenora quer contar a história para ela de como tudo aconteceu, quem é realmente culpado e quem não é. Só que muitas coisas vão acontecendo por trás, porque ninguém precisa saber dessa história, porque tem muitos segredos envolvidos. Tanto que a antiga enfermeira também acabou sumindo, porque chegou muito perto de descobrir o que aconteceu. Então é uma história cheia de segredos, cheia de reviravoltas para saber o que aconteceu ou não. Então a Kitty ela vai a fim de descobrir tudo o que está acontecendo. Então eu gostei bastante dessa história, tem blog aqui dele também aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Vale a pena, deixei bastante marcaçõezinhas também. E é isso. Leiam, só leiam porque é muito bom. Eu quero ler mais livros desse autor também que eu gostei bastante. Então é isso, essas são as minhas 5 indicações de thriller para vocês. Foram os últimos 5 livros que eu li do gênero e eu gostei bastante. Eu tenho mais alguns aqui em casa para ler, então eu espero fazer logo a leitura para poder trazer aqui para vocês também mais indicações. E deixa aqui nos comentários se você leu algum livro diferente desses daqui que gostou bastante e que acha que vale a pena eu ler e que acha que eu vou gostar. Pode deixar aqui, a gente vai conversar sobre essas indicações. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.